Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e hoje nós estamos conversando aqui com o Dr. Domingos Taufner. Dr. Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, uma das referências no direito, mas o que nem todos sabem é que ele começou a sua carreira no serviço público no cargo de vereador. Depois ocupou outros cargos importantes na administração pública, inclusive durante 5 anos dirigiu o Instituto de Previdência do Estado, fez concurso para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, onde destacou-se também em termos de conhecimento, além desse alicerce político que dirigiu a sua vida. Então, é um daqueles bons profissionais que se formaram junto à sociedade e com o mérito necessário para desempenhar funções relevantes de concurso público. Depois passou a ocupar o cargo de conselheiro na vaga privativa do Ministério Público. Né? E essa sensibilidade dele na aplicação do direito fez com que ele tirasse um tempinho da sua jornada, do seu dia a dia, para renovar uma obra que escreveu, agora que será lançada a 2ª edição do candidato a vereador e vereadora. Na capa mesmo ele faz a distinção em termos do gênero. Né? E sobre isso que nós vamos conversar agora. O país vai passar em outubro deste ano de 2020 por um importante processo de eleições. E serão eleições significativas, porque nós vamos eleger aquele que fica mais perto do povo. Né? Ele fica na cidade, ele tem que morar na cidade onde ele foi eleito. Né? E isso é muito importante. Então, quais são, na sua experiência, aproveitando a sua experiência de ter sido vereador, de ter participado de julgamento de contas no Tribunal de Contas, de ter atuado no Ministério Público buscando a aplicação da lei, o que o senhor, doutor Domingos, pode dizer, o que o senhor pode aconselhar aqueles que pensam em se candidatar, essa etapa anterior? Vou sair candidato ou não vou? O que minha família diz, o que os amigos dizem? O que o senhor recomendaria com toda a sua experiência para essa pessoa que hoje está na dúvida se se lança candidato ou se lança a reeleição, né? Que existem várias situações. Professor Jacobi, importante essa pergunta, importante que nós estejamos agora nesse momento falando sobre esse assunto, porque é justamente nesse momento que a pessoa vai decidir ou não se vai ser candidato. E também tem algumas coisas que ela precisa saber logo, e não saber em junho ou julho, como, por exemplo, o prazo de desincompatibilização de cargo público e assim por diante. Então, estamos no momento certo de debatermos esse tema. Primeiro ponto, para ser candidato a vereador tem que ter idade mínima de 18 anos, tem que ter todas as obrigações cumpridas perante a Justiça Eleitoral e, além disso, além dos requisitos legais que estarão na Constituição e na legislação eleitoral, é importante que a pessoa tenha algumas qualidades. Por exemplo, a pessoa tem que ser comunicativa. Não adianta a pessoa muito tímida, né? Mas se ela for tímida e tiver um bom trabalho social, ela pode também se preparar. Por isso que é importante conversarmos agora, porque a pessoa pode se preparar. Então, tem que ser comunicativa, tem que ter um relevante trabalho social e tem que cumprir os requisitos que eu já falei aqui da legislação eleitoral. Então, eu acredito que aí a pessoa poderá, então, nesse momento, ir amadurecendo a sua decisão. Porque, na realidade, a campanha eleitoral só começa em agosto. Né? Então, antes disso, e mesmo as convenções é no mês anterior, então, nesse momento, é importante ela reunir a família, reunir os amigos, reunir as pessoas que têm uma proximidade política dela, para verificar também se ela vai ter apoio ou não. Que muitas vezes você pensa que pode ter apoio, mas, na realidade, as pessoas podem não te apoiar. Porque a eleição para vereador tem uma grande particularidade, o número excessivo de candidatos. Então, na sua família, no seu trabalho, na sua categoria profissional, podem ter muitos candidatos. E isso atrapalha muito. Então, são vários elementos que você deve avaliar. Inclusive, tem condutas anteriores que já são vedadas. Né? Tem gente que não pode se candidatar ou tem a candidatura impugnada porque fez propaganda antes da hora. Né? Então, esses cuidados têm que começar agora mesmo, né? Com certeza, não pode haver propaganda antecipada. Nessa época que nós chamamos de pré-campanha, o que é possível fazer é a pessoa se colocar enquanto pré-candidato. Pode falar enquanto pré-candidato, pode usar as redes sociais,
pode difundir as suas ideias, mas não pode pedir voto. Aí ela não pode, de maneira nenhuma, pedir voto. Mas ela pode difundir, falar o que ela pensa, registrar as atividades que ela atua. Isso é muito importante. Doutor Domingos, nessa etapa pré-candidatura, o candidato também tem que pensar o quanto ele vai gastar, quanto custa uma campanha para vereador. E quanto tempo, se ele for servidor público, quanto tempo ele se desincompatibiliza? Então, vamos responder por partes, né? Tem que ser rico para ser candidato? De maneira nenhuma. O candidato ele tem que ter trabalho social, tem que ser conhecido, mas não precisa ser rico. Infelizmente, em algumas situações, o próprio sistema nosso favorece aquele que tenha mais recursos. Mas, inclusive, a pessoa não deve gastar numa campanha valores fabulosos, porque depois ela não vai recuperar isso, só recupera ilegalmente. Embora difunda-se que o salário de um vereador é muito alto, mas ele pode ser alto em relação ao salário mínimo, em relação ao que as pessoas ganham em média. Mas, na prática, um profissional liberal, um engenheiro, um advogado, um médico, em regra, ganham mais do que um vereador. Isso, a Constituição baliza a remuneração, os tribunais de contas fiscalizam. Então, Isso. entrar lá para tentar se ressarcir do gasto da campanha não é uma boa ideia. Né? De maneira nenhuma. Isso. Agora, qual é o prazo? A gente sabe que tem uma grande polêmica, né? O senhor pode nos ajudar a esclarecer essa questão? Qual é o prazo que eu tenho que me desincompatibilizar se eu trabalhar no serviço público? São várias situações. A Lei 64/90, ela tentou disciplinar isso e, de certa forma, ela disciplina de maneira razoável, mas deixou algumas inseguranças. Bom, o primeiro caso que está definido na própria Constituição, para quem já exerce, por exemplo, o cargo no Executivo, prefeito, governador, presidente, para qualquer candidatura que ele queira ter, exceto da reeleição, porque o Executivo hoje é possível ter uma reeleição, por exemplo, se um prefeito quiser ser candidato a vereador, ele tem que sair 6 meses antes. Quem exerce o mandato executivo tem que sair 6 meses antes. Quem já é vereador e candidato à reeleição não precisa afastar do cargo de vereador. Quem também é, por exemplo, presidente da Câmara, embora é um cargo que tem funções executivas, mas não há obrigatoriedade de desincompatibilização. Mas isso são situações que atingem poucas pessoas. Grande parte dos candidatos não serão nem prefeitos, nem presidente de Câmara, nem vereadores candidatos à reeleição. Mas muitos podem ser servidores públicos. No caso de servidor público, essa Lei 64/90, ela estabeleceu que os prazos para vereador são de 6 meses antes do pleito. Então, a partir de abril, a pessoa teria que se afastar do cargo público. E para prefeito seriam 4 meses. Entretanto, quando isso surgiu em 1990 e foi aplicado na primeira eleição em 92, na época houve uma confusão generalizada, porque 6 meses é um prazo muito longo. O TSE, então, emitiu uma resolução, e isso está sendo seguido até hoje, que para os servidores públicos comuns, que não exercem cargo de direção, de secretário, nos municípios, nos estados, esse prazo, então, é de 3 meses. Mas para os servidores que são mais, vamos dizer, como secretário, tudo, que tem um poder de mando maior, que são ordenadores de despesas, aí o prazo é de 6 meses. Isso tem uma série de nuances. Por exemplo, se a pessoa é secretário no município, ela não precisa se desincompatibilizar, por exemplo, para concorrer em outro município. Existe uma série de questões. Agora, o seguinte, você tem que seguir a regra da lei. As exceções, só aquelas que a jurisprudência vem construindo. Então, ainda é um ponto que a nossa legislação eleitoral é muito dispersa e não regulamenta bem essa parte da desincompatibilização. Mas eu também tenho um alerta aos candidatos. A desincompatibilização não pode ser somente formal, jurídica, ela tem que ser na prática. Mas alguém pergunta, mas alguém vai continuar trabalhando mesmo depois de afastado? Já existiram casos, por exemplo, já teve situações de médicos, por exemplo, que pediram licença, que é remunerada essa licença, mas continuaram trabalhando no posto de saúde porque lá ele angaria votos, angaria contato com as pessoas. Então,
o que se exige não é somente o afastamento formal, e sim o afastamento efetivo da pessoa do cargo, com direito à remuneração. Agora, se você é servidor público, cargo em comissão, aí você tem que ser exonerado em definitivo. Se for um cargo de secretário, por exemplo, cargo maior, 6 meses antes do pleito. E se for um cargo de assessor que não seja secretário, que não tenha poder de mando, 3 meses antes do pleito. Isso tudo visa garantir a isonomia na competição, né? E impedir que alguém use o cargo público para captar clientela. Já foi objeto, inclusive, de manifestação na mídia, a situação, por exemplo, eu queria a sua opinião, em que o sujeito colocou um outdoor bem grande na entrada da cidade, escrito "Vote num promotor de justiça", né? E ele estava se candidatando e ele era promotor de justiça. E o que a gente percebe? Nessa situação, ele estava usando o cargo público para captação do eleitor, né? Isso. E, além disso, não é permitido campanha em outdoor. No passado era permitido campanha em outdoor. Só que é uma campanha muito cara, então, para gerar mais isonomia, foi proibido esse tipo de campanha. No caso, ele está incorrendo em 2 irregularidades. 2 irregularidades. Sim. A primeira é que está usando o cargo público para se promover. Isso. Muito bem. Nós continuamos, então, na playlist, na próxima, tratando de outros temas relevantes para os candidatos a vereador e candidatas a vereador. Perfeito.